Você já percebeu como a vida está sempre querendo nos mostrar algo? Como alguns padrões se repetem e ela mostra coisas e lições pra gente através de várias situações. Vocês já ouviram falar, por exemplo, das sincronicidades? Coisas que vêm pra gente de uma forma surpreendente, sem que a gente espere, mas que está alinhada ao que a gente está vivendo naquele momento. Às vezes a gente percebe símbolos, né? Eu fui percebendo muito essa questão de símbolos que vão coincidindo com o meu momento de vida. A gente está ali trilhando um caminho e aí a gente percebe sinais, né? Vamos pensar numa estrada, né? A gente tem ali as placas, as sinalizações. E eu vejo a astrologia como essas placas, essas sinalizações através dos símbolos, né? Através dos seus trânsitos. Ela vai nos mostrando um determinado caminho da nossa vida, como se fosse um guia a seguir, para que a gente vivencie essa experiência de forma mais fluida, mais harmônica, mais tranquila. Pessoal, eu sou a Valéria Ribeiro, eu sou astróloga, jornalista, produtora cultural, guia turística, Sol em Peixes e Ascendente em Gêmeos, signos mutáveis, por isso eu gosto de várias coisas. E até por isso, na jornada da minha vida, eu comecei a ter contato, né, com determinadas questões. E em um determinado momento da minha vida, eu comecei a me aprofundar na astrologia. A astrologia, na realidade, ela vem desde sempre, né? Eu acho que todo mundo sabe qual é o nosso signo, né? Que a gente fala que na realidade é o signo solar. Ah, qual é o seu signo e tal. Eu lembro que desde criança tenho ainda, né? Um flyerzinho que tem ali falando sobre peixes e tal. Mas aquele contato que eu tinha era o que a maioria tem, né? Ver o horóscopo e falar, gente, isso não tem sentido, todo mundo é igual, né? Todo mundo que é de peixes vai ter a mesma... o mesmo ensinamento, vai acontecer a mesma coisa, né? Não, eu fui descobrindo que não é bem assim, né? Que esse horóscopo que a gente vê é mais para vender jornal, né? Para vender jornal, nem existe mais jornal, né, gente? Existe sim, mas enfim, é para vender algo, né? Através das mídias, de forma mais moderna. A astrologia, ela veio de forma mais forte na minha vida a partir de 2018, quando eu comecei a estudar mais, depois de alguns processos de... Eu poderia dizer que foi de abertura de mente, né, para questões do mundo esotérico, espiritual, né, sair um pouco da vida mais material, eu diria, né, da vida mais regradinha, mais convencional que a gente leva. Então, foi como uma caminhada, né? Hoje, olhando para trás, eu percebo que foi uma caminhada. Havia um símbolo que estava, né, uma placa que estava ali mostrando um determinado caminho, né? Foi quando Netuno começou seu trânsito em Peixes, lá em torno de 2012. Então, é como se essa sinalização desse caminho, dessa jornada, tivesse mostrando algo que no decorrer desses anos foi culminando nesse olhar para a astrologia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a astrologia para mim se tornou uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então assim, desde 2002, desde 2022 eu comecei a trabalhar de forma profissional com a astrologia.
Eu comecei esse mergulho mais fundo em 2018 e aí desde então foram sucedendo-se várias questões da minha vida que me direcionaram para essa nova Valéria, né? A vida traz transformações na vida da gente. Então, eu fui percebendo que essas sinalizações, esses símbolos astrológicos, essas placas da vida, essas placas do meu caminho, estavam ali me mostrando esses direcionamentos, né? Indicando que ali tinha algo diferente, algo novo. Não que para todo mundo vai surgir eu vou agora trabalhar com astrologia ou eu vou me enveredar para o caminho esotérico. Mas não. Ali vai ter um direcionamento, uma indicação para a sua vida, né? Para o seu caminho de vida, né? Para o seu propósito. Em determinado momento a gente sente um chamado. É como se aquela vida antiga já não nos bastasse mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu me formei em jornalismo, trabalhei com produção cultural e comunicação, então eu unia ali as duas coisas. Então eu tive um momento muito incrível de eu trabalhar com jornalismo e cultura na minha casa, fazia projetos. E depois da pandemia trouxe outras reflexões. Em determinado momento você sente que aquilo ali que você sempre quis viver ou achava que queria já não basta. Então, chegou bem assim a mesa do coração. Diga oi pro pessoal, Esperança. Oi, gente, eu sou a Esperança. Desculpa, gente, me empolguei. Então, em determinado momento, aquilo que você vive já não basta, já não te preenche totalmente. E isso começou a acontecer comigo. Eu comecei a ficar estressada, comecei a sentir que não preenchia os meus valores no sentido de fazer sentido para mim. Então, eu comecei a me sentir incomodada e precisava procurar algo novo, algo diferente, porque esse é um dos valores para mim. Eu quero sempre aprender, eu quero viver experiências novas, eu não gosto de estagnação. Eu tenho ascendente em Gêmeos e Sol em Peixes, então eu tenho muitos planetas em signos mutáveis, que depois vocês vão saber mais o que é isso. Então isso me faz querer mudar. Mudar para mim é um valor, né? Eu não consigo viver muito aquela mesmice a vida inteira. Então, até essa necessidade de ter trabalhos diferentes ao mesmo tempo, de uma certa forma, faz parte de mim. Enfim, eu senti essa necessidade de mudar. Mudei de casa, mudei de cidade, mudei de trabalho, né? Uma grande mudança. Foi aí que eu fui me aprofundando nos conhecimentos astrológicos, iniciei um processo de trabalho com astrologia e nos últimos anos fui aprendendo mais e mais, a gente está sempre aprendendo, e criei um método, que é o Astroconsciência, a astrologia que transforma. Porque para mim a astrologia é uma ferramenta, eu não sou médium, eu não tenho poderes paranormais, como diria, mas eu tenho um conhecimento, né? A astrologia, ela vem de um conhecimento milenar, né? Mais de 3.000 anos que a gente tem aí a astrologia, e esse conhecimento foi expandindo o meu olhar para novos horizontes. Então, a partir desse conhecimento que eu adquiri com estudos, eu fui trazendo isso para os meus atendimentos, entendendo até mesmo conceitos
que eu não conhecia, que eram os conceitos de arquétipos, né, que o Jung traz muito. Esse processo de individuação, né, esse caminho de individuação, da gente encontrar o nosso próprio eu, né, encontrar o nosso eu essencial, né, que seria esse encontro do self que o Jung traz. Fui tendo um olhar muito diferente em relação à mitologia. E aí a gente vai conhecendo coisas que pra gente na realidade eram meio que bobagens, né? Então você começa a olhar isso, com esse conhecimento com mais interesse e vai se adentrando no mundo de significados que a gente não tinha noção. E aí a gente vai vendo como a vida vai trazendo esses símbolos, né? Que é esse inconsciente coletivo. A gente vai percebendo que todos nós temos padrões simbólicos e que por meio da astrologia esses padrões eles vão sendo mostrados pra gente, né? Na realidade o mapa natal, né, que é a grande carta que traz os ensinamentos sobre nós mesmos, né? Aquela fotografia do céu no momento do seu nascimento. Então ali a gente consegue, por meio de análises, né, dos posicionamentos dos planetas, né, os planetas eles trazem esses arquétipos, os signos trazem os arquétipos que estão há muitos, né, assim, há milhares de anos, né, poderia dizer assim, no nosso dia a dia, só que a gente não tem essa noção. Quando a gente se tornou uma sociedade materialista e que é mais voltada pro fora e pro dinheiro, a gente perdeu essa essência, né? Esse contato. E só que isso está aqui, né? São os padrões, né? O signo de Touro, ele tem um padrão, né? Um signo de terra, é um signo que trabalha com a matéria, né? Com o palpável, com as sensações, traz na sua essência a questão da vida, né, material, da vida encarnada, do comer, né, né, todo mundo, quer dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas sabem que quem tem muito, né, touro em seu mapa gosta de comer, né, e aí a gente tem os regentes, né, Vênus rege touro, que vai trazer ali outros significados. Aí a gente vai ver a mitologia por trás de Vênus, que está lá na mitologia grega e outras mitologias também, que falam padrões, né, da humanidade. Enfim, é tudo muito complexo. Tudo isso para dizer que esse é o primeiro vídeo do meu canal, o Astroconsciência. Seja muito bem-vindo a esse canal e que esse seja o início de uma jornada incrível onde eu consiga compartilhar com vocês o meu aprendizado e vocês consigam compartilhar comigo também o aprendizado de vocês. Afinal, a gente está aqui aprendendo juntos, né? Somos uma pequena ilha, né? Recentemente a gente teve os astronautas indo para o lado escuro da Lua, então eu lembro que uma das coisas que eu ouvi um deles dizer é que nós estamos numa nave, né? A Terra é a nossa pequena nave, digamos assim, na vastidão do universo. Então, a gente está nessa pequena nave que tem um conhecimento que a gente acha grande, mas não é grande, né? Se a gente pegar o olhar de todo o universo. Então, estamos nessa pequena nave e aprendendo juntos a viver essa grande jornada que é a vida. Seja bem-vindo ao meu canal de astrologia. Até a próxima.